esse vaso precioso que o Senhor escolheu para esta noite, Pai, para estar aqui conosco, Senhor, e o Senhor na presença dele. Eu gostaria que imensamente o Senhor usasse o coração e a mente do teu filho amado e a tua boca, Senhor, para falar conosco, Pai. Tudo que ele falar aqui, Senhor, sairá da tua boca, que está sentado à destra do Deus Pai, que é o Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor proteja a mente e o coração do teu filho amado, o pastor Célio, Pai, para que ele possa ser usado pelo Senhor. No nome de Jesus, cubra ele com a tua unção e pelo teu Espírito Santo, usa a boca do teu filho amado. Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. São os irmãos com paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Está muito alto? Está muito baixo? Está bom, hein? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos colocar de pé um pouquinho. Eu não sei quanto você entende, os irmãos que estão são irmãos maduros na fé, eu não sei quanto você já parou a pensar quão grande e quão importante é nós entrarmos na presença de um Deus Criador de todas as coisas. Eu não sei se parou para pensar a magnitude que é Cristo descer à terra para limpar, para fazer, construir um caminho que leve você, o ser humano, à presença de Deus. Se você tem ideia do benefício que é estar debaixo da unção de Cristo, debaixo de Jesus, para que você possa ter acesso à presença de Deus por esse Cristo. Eu acho que a tua vida espiritual já teria sido transformada. O teu pensamento, a tua forma de agir, a tua forma de falar já teria sido transformada. Se você tem a verdadeira noção do que é ter um caminho direto à presença do Pai. Muitas vezes nós nos esquecemos quem somos. E nessa noite eu quero que você ore a Deus. Fale, Deus, eu quero ter consciência de quem eu sou e daquilo que o Senhor fez por mim, para que eu possa entrar na presença do Pai. Amém? Amém. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, no Antigo Testamento, Deus amado, as pessoas que viviam em Jerusalém e nas circunvizinhas, cidades que estavam ali ao redor de Jerusalém, Pai. Eles viajavam, Senhor amado, em determinadas épocas de festa, Senhor amado, para o templo em Jerusalém, para entrar ali no átrio da Tua presença, Deus. Mas eles não tinham, Senhor amado, a liberdade de entrar na presença do Senhor. Pai amado, mas hoje é diferente, Senhor. Hoje é diferente porque nós temos a liberdade por Cristo Jesus, que é o vivo caminho que o Senhor nos construiu, Deus, para que possamos, cada um de nós, chegarmos à presença do Senhor nesta noite. E por isso nós te glorificamos, Senhor amado, nós te exaltamos, nós te damos graça, glória, louvor e adoração a Ti, Pai. Nós reconhecemos, meu Deus amado, que sem Ti nada temos, nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor amado, que somos tão pequenos e falhos diante da Tua presença. Mas que a Tua infinita misericórdia e graça desça sobre nossas vidas e faça com que cada um de nós possamos, ó Deus, ter a verdadeira noção, ó Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor construiu e fez, ó Deus, em favor de nós. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, glorificamos a Ti, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor fez naquela cruz, enviou o Seu Filho, para que eu e a Tua igreja pudéssemos ter acesso, ó Deus, ao Teu coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo número 7. Lucas, no capítulo número 7, versículo número 11. Quanto passou? Lucas 7. Lucas 7, capítulo 7, versículo de 11 em diante. Amém? A palavra de Deus diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos.
e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife ou caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja, posso sentar. Irmãos, quando nós vemos esta passagem, é a única passagem nos evangelhos que narra essa história. Os outros evangelhos não narram, não falam sobre, né, a viúva de Naim. Naim era uma cidade ou um povoado de agricultores que poucas vezes era visitado por autoridades. Mas se veja que Jesus, ele passou por ali. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele passou pela cidade de Naim. E ele passou por aquela cidade porque tinha um motivo no seu coração para estar ali. Amém? Amém. Hoje eu quero declarar esta porta da cidade de Naim, esse lugar. Esse comincão hoje aqui, nesse lugar. Eu declaro que é a porta de Naim. Amém. Por quê, pastor? Porque é aqui onde Jesus se encontra. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele resolveu no seu coração estar conosco. Amém. Obrigado, Senhor. E nesta noite eu quero que você traga no teu coração, na tua simplicidade, entregue a Deus a tua impossibilidade. Aquilo que você já tem por morto, por impossível de conquistar, de conseguir. Eu quero que você traga nesta noite, deposite diante dos pés de Jesus. Porque esta porta, chamada Naim, foi o lugar onde Jesus escolheu estar. Porque ali havia uma necessidade. Eu creio que cada um de nós tem uma necessidade que precisa ter um encontro de Cristo na tua vida. Cada um de nós tem uma dificuldade para entregar nas mãos de Jesus. E Ele está falando para você hoje: não chores. Não chores, porque eu estou aqui. Amém. E quando Jesus chega naquele momento, há um choro, há um planto sendo que está acontecendo naquele momento. Você veja que a palavra de Deus já fala: a viúva enterrando o seu único filho. Primeiro, para que ser viúva naqueles dias era uma coisa muito ruim, porque não tinha um homem para defender a sua casa, não tinha um homem para manter a sua casa. Era muito complicado. E mais ainda, perdendo o seu único filho, aquele que poderia vir o sustento, ser o sustento da sua casa, da viúva, quando ela ficasse mais velha. Então você veja, toda a esperança daquela mulher, tudo aquilo que ela tinha de melhor, já tinha ido embora. Seu esposo já havia falecido, seu filho já estava indo ser enterrado. Mas quando nós olhamos para essa história, nós vemos que aquela mulher estava chorando porque ela sabia que o seu futuro, ali naquele momento, seria enterrado com seu filho. E muitas vezes, eu e você, nós enterramos tantas coisas que nós almejamos no nosso coração, porque nós olhamos para a nossa vida e nós entendemos, pela lógica natural das coisas da minha e da tua vida, que tem coisas que eu preciso, que eu necessito, que eu quero para a minha vida, que pela lógica natural eu não vou conseguir conquistar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém. É quando eu vejo na minha vida uma situação que está impossível, eu olho para todos os lados e eu não vejo saída. Mas é naquele momento em que Deus olha para a minha vida e fala assim: agora é a hora de eu trabalhar. Amém. Porque quando nós temos forças para lutar, quando nós temos uma porta aberta, pela qual nós podemos passar por ela e encontrar uma solução para as situações da nossa vida, Deus não está trabalhando. Deus está permitindo que você faça pelas suas próprias mãos. Mas chega um momento na nossa vida, na nossa história, nessa terra, em que precisa ter um encontro de Jesus. E Jesus chega naquele lugar. E nós clamamos todos os cultos neste lugar: Senhor, vem conosco.
Senhor amado, manifesta o seu poder. Senhor, toca na nossa vida. Então este lugar, tem que ser um lugar chamado Naim. É um lugar onde nós temos um encontro verdadeiro com Cristo e nós estarmos derramando a nossa vida diante de Deus, com toda a nossa sinceridade, nossa pureza e as nossas debilidades e fraquezas diante de Deus. Nos abrirmos diante de Deus. O que falta para a nossa vida nesses últimos dias não é mais a presença só de Deus, é nós termos consciência da presença de Deus na nossa vida. Porque nós perdemos com todas as lutas e provas que nós passamos na nossa vida. Parece que isso vem a colocar uma venda nos nossos olhos, que nós não conseguimos entender e ver a presença do Deus sobre a nossa vida. Nós não conseguimos ver mais claramente a presença de Deus se movendo sobre as nossas vidas. E muitas vezes no nosso coração nós almejamos voltar ao tempo em que nós sentíamos a presença de Deus com muito mais facilidade, que nós víamos Deus fazer com mais facilidade. Não, queridos, o Deus que fez na tua vida no passado é o mesmo que está fazendo na tua vida hoje. Amém. O que importa é que você não mude a tua perspectiva de vida espiritual desde o começo da tua história como cristão. O problema é que as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão nos enfraquecendo a nossa vida espiritual. Vão deixando nós como se diz, incrédulos nas coisas de Deus. E Satanás com isso está ganhando terreno. Porque cada vez que ele consegue fazer com que você não creia em Deus, ele está tirando o mérito de Deus da tua vida. E cada vez que ele consegue te afastar um pouco mais de Deus, a vida espiritual que você tem vai se enfraquecendo. Porque uma vez que nós estamos longe da presença de Deus, nós somos um alvo mais fácil para Satanás. E cada vez que nós estamos mais perto de Deus, crendo cada dia mais e mais no impossível de Deus sobre a nossa vida, significa que nós estamos crescendo em fé. Nós estamos rompendo em fé. Porque cada vez que nós encontramos uma luta, uma batalha na nossa vida, e nós cremos no Deus que está sobre a nossa vida, nós podemos romper essas barreiras pela fé. Não é algo natural, não é algo normal na nossa vida. Por isso que nós, como cristãos, nós temos um poder e uma autoridade que foi liberada por Deus sobre a nossa vida. Então nós não podemos dizer que nós somos normais como as outras pessoas. Nós temos algo diferente em nós. Aquele Deus que morreu na cruz, Ele habita em nós. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E quando nós nos transformamos em templo do Espírito Santo, nós entendemos que sobre a nossa vida há uma porta de milagres. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. O nosso Deus não é um Deus que está de braço cruzado, vendo as coisas acontecer. Não, Ele está dirigindo a nossa vida, Ele está transformando a nossa vida. Ele está esperando uma oportunidade em que nós possamos deixar que Ele trabalhe. Mas os afazeres da nossa vida, a nossa mente é pequena, a nossa visão natural impede o mover do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Por isso que aquela mulher, naquele momento, estava chorando, porque ela estava vendo que toda a sua esperança já tinha ido embora. Tudo aquilo que ela tinha como esperança, como aquilo que ela podia se apoiar para um futuro melhor, já tinha ido embora. Mas o que ela não sabia, que naquele dia que era o pior dia da sua vida, que perder um filho, é o pior dia da vida de uma mãe. Porque não é o curso natural da situação, não é o curso natural da vida. Dizem que a dor de uma mãe que perde um filho é muito grande. E naquele momento aquela mulher estava passando por essa situação. Ela tinha perdido a sua última esperança. E Jesus primeiro chega e toca nela. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não chore. Por quê? Porque Jesus primeiro tem que tratar com quem está vivo. Depois Ele vai solucionar aquilo que está morto. Então Jesus quer tocar na tua vida hoje, querido. Jesus tem algo especial para a tua vida nessa noite. Amém. Ele quer tocar na tua vida. Ele está falando para você: não chores pela aquela situação que você tem chorado nos últimos dias. Não chores por aquele filho que ainda não está na igreja. Não chore por aquele filho que se desviou do Evangelho. Não chore por aquela tio ou tia que está fora do Evangelho. Porque Ele está agindo.
Ele está trabalhando. Porque hoje nós nos encontramos naquela situação, naquela porta da entrada da cidade de Naim. Jesus está chegando. Jesus fala para aquela mulher. Primeiro Jesus precisava tratar o coração daquela mulher, para depois ele tratar a causa da sua dor. Então o que eu estou falando para você nessa noite, que Deus precisa trabalhar com a tua vida primeiro. Deus precisa fazer você entender quem você é. Qual é a posição que você tem no reino espiritual, no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Para depois, através da tua vida, através dessa transformação, do tocar de Deus na tua vida, Ele pode fazer as coisas serem transformadas. Porque Deus não vai te abençoar antes de transformar o teu coração. Por quê, pastor? Porque um coração que não é transformado e recebe uma bênção de Deus, a bênção, ela no momento é uma bênção, mas depois ela se transforma no empecilho do mover de Deus sobre a tua vida, porque você não tem madurez suficiente no coração para entender o que Deus fez na tua vida. Primeiro Deus toca em mim, primeiro Deus toca em você, primeiro Deus toca em nós, para depois Ele mudar as situações que estão ao nosso redor. Amém? Amém? Então não espere que as coisas aconteçam primeiro fora. Não espere que as coisas mudem fora. Primeiro Ele vai mudar dentro. Amém. Quando Ele muda dentro do nosso coração, da nossa vida, e Ele vê que a nossa perspectiva de vida está apoiada nele, somente nele, e não nas coisas que o mundo está te oferecendo, mas Ele pode fazer e transformar a bênção dele na nossa vida. Amém? Amém. Eu não sei porquê, mas a Cili se ativou. Eu não sei como. Acho que ela quer ser abençoada também. Amém? Então, quando nós paramos para pensar, queridos, Deus está falando para nós nessa noite. Qual é a situação da tua vida em que teu coração está choroso? Qual é a situação da tua vida em que hoje você fala assim, não, já está perdido. Não tenho mais tempo de conquistar isso. Não tenho mais tempo de solucionar certas coisas. Existem coisas que já foram dadas por mortas na tua vida. Mas Deus quer ressuscitar isso na tua vida. Deus quer fazer da tua vida hoje algo como Ele fez na vida daquela mulher, daquela viúva naquele dia. Ressuscitou a esperança que ela tinha. Ressuscitou aquilo que estava morto, aquilo que já não tinha mais solução. Mas Deus fez uma reviravolta em toda a vida daquela mulher e trouxe para ela de volta o filho que ela tinha perdido. E por que nós não temos esperança em alguma coisa e não podemos crer que Deus pode mudar as situações? Porque Satanás tem impedido você de ver pelos olhos da fé. As coisas que você tem passado na tua vida até hoje, elas têm sido coisas de bênção na tua vida, mas Satanás usa isso contra a tua própria vida, colocando uma venda nos teus olhos para que você não veja o que Deus pode fazer. E você fique limitado pela tua própria consciência espiritual. Mas quando nós começamos a entender que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus que faz, não importa o tempo que nós temos de idade, não importa se você já está com 60 ou 70 anos, não importa. O que importa é que você, a tua fé, crendo que Deus, Ele vai transformar as situações da tua vida a partir de você. Primeiro Ele vai tocar na tua vida. Primeiro Ele vai transformar a tua vida, para depois Ele transformar o ambiente em que você vive. Amém? Amém. Aquela viúva, ela foi transformada. Aquele momento, que, como diz a própria palavra, que ela transforma o nosso choro em alegria. Não é verdade? Aquele choro que ela estava tendo naquele momento, se transforma num choro de alegria. Porque a esperança voltou. A esperança no seu futuro voltou. Aquilo que estava morto, impossível de se acontecer, ele se encontra com Jesus. E eu quero dizer algo mais importante, mais abençoado de Deus para a tua vida nessa noite. O que é, pastor? Você veja que um dia antes, Jesus estava em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Quando ele chega na cidade de Cafarnaum, vem ali o centurião pedindo, Senhor, o meu servo está morrendo. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra para mim. Naquele momento, Jesus estava curando um enfermo. Eu quero dizer para você que a bênção de hoje
é maior do que a de ontem. A primeira vez que Jesus cura, ou a primeira vez que Jesus ressuscita um morto, foi o filho da viúva de Naim. No dia anterior ele estava curando em Cafarnaum, mas no dia seguinte ele estava ressuscitando o morto. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que a bênção que você recebeu hoje, ela é menor do que a bênção que Deus tem preparado para você amanhã. Amém. Glória a Deus. O que você passou ontem era menor do que Deus tem preparado para você hoje. Amém. Era a primeira vez que Jesus ressuscitava dentro da palavra de Deus. Você veja só que coisa interessante. Um dia antes ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava 35 ou 50 quilômetros de distância de Naim. Mais ou menos 10 ou 11 horas a pé. Ele saiu de Cafarnaum e foi para Naim. Porque ele tinha um propósito naquele lugar. Jesus, ele foi para a cruz porque ele tinha um propósito naquela cruz. Se não fosse a cruz de Cristo, Cristo não habitaria em você nessa noite. Ele tinha um propósito a conquistar naquela cruz. E se ele teve aquele propósito e cumpriu o propósito que ele tinha no coração de morrer na cruz por nós, por que muitas vezes nós mesmos nos limitamos à nossa vida espiritual? Por que nós mesmos colocamos as barreiras na nossa frente falando, é impossível de acontecer? Por que nós mesmos limitamos as mãos de Deus sobre a nossa vida? Porque nós estamos acostumados a olhar e ver com os nossos olhos naturais e entender as coisas da forma natural e nunca pensamos que o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural. E as coisas que Deus toca nunca vai ser coisas naturais. Coisas naturais, tocadas por Deus, se transformam em coisas espirituais, sobrenaturais. A minha situação ela é natural, mas quando Deus age sobre a minha vida, na minha situação, age de uma forma sobrenatural. O que eu quero dizer para você é que não tem como você entender o mover de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Coisas espirituais não podemos colocar dentro da nossa caixinha. Entender, racionar, pensar de uma forma natural. Não, Deus não age dessa maneira. Quando nós começamos a colocar Deus dentro desse parâmetro de manifestar, Deus só se manifesta dessa forma, Deus só fala daquela forma, nós estamos limitando o poder de Deus. É verdade. Nós precisamos, queridos, abrir a nossa mente, a nossa visão espiritual para um Deus que age como Ele quer, aonde Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém. Amém. Ele usa até o inimigo para nos abençoar. Porque toda a criação de Deus, seja visíveis ou invisíveis, que foram criados por Deus, ao ouvir o nome desse Deus, todo joelho se dobra e confessa que Ele é Senhor. Amém. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E o inferno se ajoelha diante de Jesus. Se o inferno, que é o inimigo número 1 de Deus, ele se dobra diante dessa autoridade. Do nome de Jesus. Agora eu pergunto para você, querido, o que Jesus falou na sua oração? Tudo aquilo que pedires em meu? Não. E o que Ele está te dando para você? Uma autoridade de usar o nome dEle. É como se disse assim, eu assinei um cheque em branco que estou te dando. Faça com ele conforme a tua fé. Estão entendendo a magnitude do poder de Deus? Que quando Ele nos dá a autorização de usar o nome dEle, significa que Ele está dando a nós a autorização por sobre todo o principado e potestade do inferno, querido. É por isso que Satanás ele não quer que você entenda o poder e a autoridade que você tem. É por isso que muitas vezes ele quer limitar o teu entender espiritual, limitar a tua compreensão do mundo espiritual, para que você não possa chegar no lugar onde Deus tem preparado para você. Para que você pare de andar cada dia mais no caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Ele quer tirar você do caminho, Ele quer tirar você do propósito, tirar você da visão. E muitas vezes Ele usa uma estratégia que tem dado certo por anos dentro da igreja.
a mentira, o engano. Porque quando acontece uma coisa que você não consegue solucionar, uma coisa impossível de se dizer, primeira coisa que vem no teu coração, vou ter que deixar de lado. Vou ter que, como se dizer, como na linhagem dessa administração, vou ter que enterrar esse defunto, porque já não tem mais jeito. O que você está fazendo aí? Você está primeiro não crendo em Deus. Porque quando você crê em Deus, o impossível acontece. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Se você não crê, o que acontece? Você vai enterrar o teu defunto. Aquela impossibilidade que chegou um momento da tua vida que você não tem mais possibilidade, não tem mais jeito. O negócio já é eu trabalhar pelos últimos dias da minha vida e eu não conquistar aquilo que eu quero no meu coração. Deus, Ele fala na sua palavra que nós temos que desfrutar do melhor da terra. É a palavra que nos diz isso. E por que nós não cremos nisso? Porque nós cremos numa limitação dada pelo homem à nossa vida e nós aceitamos essa limitação como verdade absoluta sobre a nossa vida. Só que a nossa verdade, ela não pode ser absoluta do aquilo que o mundo está nos dando, porque a nossa verdade, ela é em Cristo Jesus. E se é em Cristo Jesus, ela não pode estar alinhada com as coisas que o mundo está me dando. Ela tem que estar alinhada com o céu. E naquele momento daquela mulher, a mentalidade dela, ela falou assim, agora eu estou frito, já não tenho mais jeito. Meu marido já foi, meu filho também já foi, o que me resta agora? Morrer também. Então, ou seja, eu enterro meu filho, mas me enterro junto. Mas o interessante de tudo isso é que Jesus chega e toca primeiro nela. Fala assim, mulher, não chores. Você já imaginou? Você chegar num velório e falar para a mulher, fala, não chores. Ela deve ter olhado para Jesus e falado assim, não chores como? Meu marido eu já enterrei. Estou enterrando meu filho, não tenho futuro. E como é que o Senhor fala para mim que não chores? E quando você para pensar nessa história, irmãos, tudo estava de ruim naquela mulher. Tudo estava ruim. Mas quando está tudo ruim, e você olha para o céu, levanta as tuas mãos e clama por Ele, Ele vem em nosso favor. Aleluia. Ele sai do seu trono e fala assim, é isso que eu estava esperando. Porque quando nós clamamos a Ele, nós entendemos que nós chegamos num lugar em que nós já não temos mais saída. Ou é Deus ou é Deus. Então nós precisamos começar a entender o mover de Deus sobre a nossa vida, queridos. Não permita que Satanás minta sobre a tua vida. Fale, Deus não vai agir. Não aceite essa mentira. Não aceite que Satanás está mentindo na tua mente, dizendo, Deus não vai fazer isso por você, Deus não vai tocar na tua vida, Deus não vai fazer isso porque você fez isso ou fez aquilo, se você pecou. Por isso que nós oramos hoje na intercessão. Pedi a vocês para que vocês entregassem todo o pecado do teu corpo, da tua alma e do teu espírito diante de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o que nós guardamos no coração, o pecado já está na cruz, mas a consciência ainda está em nós, nos acusa daquilo que nós cometemos, e Satanás usa isso para enfraquecer a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, sendo que todos os nossos pecados já estão em Cristo e lançados no lago do esquecimento. A palavra de Deus fala, dos teus pecados já nem me lembro mais. Por que você está sendo lembrado? Satanás está fazendo você lembrar daquilo que você cometeu, para você não ter a intimidade com Deus que deveria ter. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. E quando ele toca em nós, Ele transforma a nossa vida, depois Ele vai mudar a nossa situação. Amém. Quando o nosso coração muda, que nós entregamos o nosso coração, nossa vida, nossa esperança em Deus, Ele vai achar um lugar em nós que Ele não tinha entrado antes. E quando Ele entra neste lugar, Ele transforma a nossa vida por dentro. E as coisas que estão acontecendo ao nosso redor vão começar a se solucionar de forma sobrenatural. Amém. A resposta virá de lugares que você menos imagina. Virá uma resposta e vai transformar
aquela situação em bênção na tua vida. Amém. Vai tocar, vai transformar. E você vai começar a glorificar este Deus. Porque, queridos, nós estamos numa situação na nossa vida em que nós precisamos começar a ver o mover de Deus na nossa vida. É bem verdade que nós sentimos a presença de Deus constantemente nesses cultos. Nos nossos últimos cultos, nesses últimos anos, nós temos sentido com uma maneira, um manifestar de Deus tremendo. É nos louvores, é no estudo bíblico. Tem estudo bíblico que nós queremos continuar, né? 1h30 de estudo bíblico parece que é tão pouco, né? Aí eu até comentei um tempo atrás, falei assim, é melhor nós mudar o estilo do culto para estudo bíblico, porque a presença de Deus está muito forte nos estudos bíblicos. Então, se veja, irmãos, que quando nós colocamos as coisas diante de Deus, Deus move a impossibilidade. Deus move aquilo que nós não podemos mover. Deus mexe em lugares no mundo espiritual que você nem imagina que Deus mexeu para que você seja abençoado. Muitas vezes, irmãos, Deus muda o caminho para encontrar a tua vida. Jesus poderia estar em Jerusalém, mas ele não, ele falou, eu vou passar no tanque de Betesda nessa noite, nesta tarde. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra um homem que há 38 anos ele está ali, esperando que as águas sejam movidas. Você está que nem ele, esperando que Deus mova alguma coisa na tua vida? Ou primeiro você vai ter que fazer o mover de Deus na tua vida? Primeiro você vai ter que fazer o mover de Deus. Por quê? Porque a primeira decisão quem toma é você. A primeira coisa que tem que fazer não é Deus. Deus está de braço aberto esperando você. Amém. Mas se você não decide, Deus não age. Aquele tanque de Betesda é um verdadeiro exemplo. A primeira coisa, ele movia as águas. O sobrenatural se movia. Mas a decisão de entrar era de quem estava de fora. Aquele homem não tinha oportunidade porque a situação dele impossibilitava ele de entrar naquele lugar. Mas o desejo do coração dele, Cristo ouviu. E Cristo mudou a sua rota. Porque ele precisava passar por aquele lugar. E a primeira coisa que ele chega e pergunta para ele, parece ter uma pergunta assim muito, como posso dizer para vocês, muito clara, né? É óbvio que ele queria ser curado. E Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? E lógico que ele fala, eu quero ser curado. Eu não posso ser curado, porque cada vez que as águas eram movidas, chega alguém e entra no meu lugar. E quantas vezes está esperando que Deus mova as coisas na tua vida? E não acontece. Porque às vezes Deus mexe na tua vida, mas você está em impossibilidade de ver espiritualmente. Você não vê o mover de Deus. E quando você não vê o mover de Deus, significa que você não glorifica a Deus por aquilo que está acontecendo. E muitas vezes Deus move as coisas ao nosso redor e nós não entendemos o mover de Deus. Nós achamos que não, isso não pode. Porque não temos discernimento das coisas espirituais. Isso eu tenho falado nos últimos cultos. Nós temos que clamar a Deus por discernimento espiritual. Para que possamos entender o mover de Deus sobre a nossa vida. Então nesse lugar, no tanque de Betesda, e na entrada da cidade de Naim, é onde se encontra o impossível com aquele que faz tornar o impossível possível. É o lugar de encontro. E muitas vezes Deus tem marcado com você um encontro. Muitas vezes Deus tem colocado no teu coração um lugar de encontro. Você chega no culto, mas as coisas do mundo ainda estão, as coisas que você tem, os problemas da tua vida lá de fora, estão tão cheios no teu coração que impossibilita a tua vida de ver o que Deus quer fazer na tua vida. Por isso que existem cultos que eu falo para vocês as coisas que você tem dificuldade, deixem para a porta, da porta para fora. Quando entrarem dentro do culto, entrem com o coração aberto, com a visão aberta, com o coração aberto para Deus. Fala assim, Deus fala, que eu quero ser curado.
Deus fala porque eu quero ser tocado. Deus fala porque eu quero ser transformado. Porque só desta maneira, quando nós entramos no culto com esta mentalidade, Deus tem a oportunidade de fazer de nós, verdadeiramente, um templo do seu Espírito. Queremos mover, queremos ter movimento, queremos ver as coisas acontecer. Mas nós não queremos nos render diante de Deus. Não queremos nos doar para que Deus possa fazer. Nós precisamos, irmãos, compreender que as coisas espirituais, elas vão acontecer na minha e na tua vida de uma maneira em que você não vai compreender como aconteceu as coisas. E não é para você compreender as coisas do mundo espiritual. É para você simplesmente crer que essas coisas acontecem. Quando nós começarmos a deixar Deus trabalhar em nosso favor, nós entregarmos a nossa vida a Deus, Deus vai tratar conosco e as coisas vão começar a melhorar. Agora, eu quero dizer para você, não é que as coisas vão melhorar só, mas vão coisas acontecer para tentar tirar você deste lugar. Porque cada vez que Deus tem um mover de Deus sobre a nossa vida, as trevas também se movem. Mas Deus nos deu autoridade sobre elas. Deus nos deu autoridade sobre todas as hostes do inimigo. O que acontece é que muitas vezes são tão sutil o mover das trevas sobre a nossa vida, em que nós permitimos essas coisas mover sobre nossas vidas. Porque nós não percebemos a intenção maligna. Mas hoje, eu quero que Deus abra os seus olhos espirituais. Hoje nós estamos naquele lugar, naquele encontro com Jesus, naquela porta de Naim, naquela cidade, onde teve um encontro e o sobrenatural aconteceu e as bênçãos de Deus se manifestou naquele lugar. Se nós estamos naquele lugar, Jesus está presente. E se Jesus está presente, por mais que o teu barquinho esteja sacudido pelas ondas, ele levantará sua voz e clamará sobre as ondas e sobre toda a situação da tua vida, e ela vai ter abundância. Amém. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, Ele é o único que pode fazer algo na nossa vida. A coisa na nossa vida, irmãos, que nós queremos são muitos anos, e que você parou já de lutar por elas. Mas Jesus falou assim, Jesus fala para você nesta noite, você não luta mais pelos seus sonhos. Entrega-me os teus sonhos. Entrega isso nas minhas mãos. Confia que Deus vai fazer. O que confia em Deus, descansa. E aquele que descansa, confia. Porque se você não confiar em Deus, você não descansa. Se você confia, diz que confia, mas não descansa, você não está confiando. Porque aquele que confia em Deus, por mais que as coisas estejam dando tudo errado, você não veja uma solução, diz assim, um momento Deus vai mover. Amém. Um momento, uma hora ou outra, Deus vai descer neste lugar, eu vou ter um encontro com Deus, Deus vai mover as situações e a minha vida vai ser transformada. Aleluias. O nosso Deus é um Deus que muda situações. Irmãos, é impossível não crermos num Deus que a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que Ele fez tantas maravilhas no Antigo Testamento e que hoje na minha vida não possa ser tocado por este Deus. Então você está crendo num Deus que não é o Deus da Bíblia. Está usando, crendo num pseudo-Deus que não faz as coisas. Não, mas nós temos que entender, irmãos, que o mesmo Deus que fez as coisas no Antigo Testamento foi o mesmo Deus que fez no Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento ele fazia de uma maneira, no Novo Testamento ele faz de uma maneira, porque estava presente Jesus, deu autoridade para aqueles que ficaram no lugar de Jesus, que foram os discípulos, para fazer as mesmas coisas, e ele deu uma autoridade para a igreja. Farão as mesmas coisas que eu faço e as farão maiores ainda. Então significa que o mesmo Deus que mexeu tanto no Antigo, atuou no Antigo Testamento, atuou no Novo Testamento, e está atuando na igreja hoje. O que muda? A sua perspectiva de ver as coisas espirituais. Como a igreja está vendo o mover de Deus hoje. Eu estava comentando com o irmão Gilson agora antes do culto. A igreja dos anos 90, 80, 90, até o ano 2000, ela tem uma robustez espiritual muito forte. Você veja que é uma igreja robusta, forte.
Mas a partir dos anos 2000 para cá, tem sido uma igreja muito superficial, buscando muito o que é meu, pregando muito o que me abençoa, pregando muito para o homem, e pregações que muitas vezes não adoram a Deus, onde Deus nem sequer está presente, porque não está pregando aquilo que realmente vai trazer alguma coisa de Deus, mas vai estar trazendo algum direcionamento humano para que essas pessoas possam ter o seu ego massageado. Preferem usar as meias verdades nos púlpitos para não ferir pessoas dentro da igreja, para não tocar em feridas de pessoas dentro da igreja, porque sabe que se tocar na ferida a pessoa sai da igreja. Para não perder membros eu preciso passar a mão em algumas coisas, e muitas vezes nós trazemos isso, uma ferida dentro da vida espiritual da igreja, porque quando nós pregamos meias verdades, criamos pessoas, filhos de Deus que creem em meias verdades, e meias verdades não movem o mundo espiritual, porque se não tem verdade por completo, não tem a manifestação de Cristo, porque Cristo só se manifesta onde há verdade completa, porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se não tem verdade por completo, não tem vida. Então, se não tem vida, não tem caminho, não tem como você chegar naquilo que Deus tem planejado para a tua vida. A igreja tem perdido o sentido do que é o Evangelho nos últimos anos. Mas nós temos um trabalho na nossa vida. É crer na profundidade da palavra de Deus. Amém. É crer que o Deus que fez milagre no Antigo Testamento, que fez milagre no Novo Testamento, que fez milagre lá no início da igreja, é o mesmo Deus que faz milagre e transforma vidas e situações no dia de hoje. Quando nós começamos a crer neste Deus, as coisas acontecem. As coisas vão acontecer. É o Deus que transforma água em vinho. É o Deus que chama aquele pescador iletrado para pregar o seu evangelho. É aquele que transforma as vidas de um cobrador de imposto e um pregador da palavra. É aquele que não vê o exterior, mas vê o que está no coração. E o que está no teu coração nessa noite, queridos? Porque Deus, Ele não vê o que está fora. Deus vê o que está dentro. Deus vê o teu coração. E se o nosso coração não está em Deus, o nosso coração não tem uma vontade de ser moldado por Deus para sermos realmente um templo verdadeiro do Espírito Santo, é difícil Deus trabalhar. Mas hoje, o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que cura, é o Deus que curou na igreja primitiva. E quando Jesus começa, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus expulsou demônio. Hoje expulsar demônio dentro de uma igreja não pode, isso é blasfêmia. E dificilmente vai ver acontecer isso nos últimos dias. Mas a igreja verdadeira é a igreja que Jesus fazia, onde Jesus curava, Jesus transformava, Jesus levantava, Jesus expulsava demônio, Jesus curava, Jesus ressuscitava. Hoje, se nós curarmos alguém de dor de cabeça, é muito rara vez acontece. Porque falta o discernimento espiritual e o mover de Deus. E crer que o Deus do milagre está presente. Amém. Muitas vezes o culto é um culto que nós fazemos para agradar o público e não para agradar a Deus. Nós temos que começar a fazer um culto para agradar a Deus. Amém. Que nós servimos. Amém. Eu e você, nós temos um compromisso com esse Deus. Eu e você, nós temos um compromisso de adorar a este Deus, de fazer com que este Deus realmente tenha um lugar para se manifestar. Que Deus está esperando um lugar, procurando um lugar onde realmente os corações creiam nele. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender que o Deus que chegou ali em Naim é o Deus que está nesse lugar nessa noite. Amém. Glória a Deus. O Deus que chegou no tanque de Betesda é o mesmo Deus que está aqui presente. Glória a Deus. É o Deus que fez no Antigo Testamento, que fez no Novo Testamento, que fez na igreja primitiva, que fez através dos discípulos. É o mesmo Deus que está fazendo no meio do teu povo nesta noite. Eu quero clamar por isso sobre a tua vida. Eu quero ver que você e eu, nesta noite, saiamos daqui com a mentalidade transformada. De uma maneira em que todas as coisas que aconteçam na tua vida não te abalem, mas faça de você cada dia mais e mais forte na tua vida espiritual. As dificuldades estão aí não para te matar, mas para te forjar.
As lutas estão aí não para te matar, mas para te mostrar no meio da luta quem é o nosso Deus. Quem é aquele que transforma? Quem é aquele que toca? Quem é aquele que faz ressuscitar os mortos? Quem é aquele que faz ressuscitar os sonhos que nós já enterramos? Nossos desejos de conquistar alguma coisa nesse mundo que nós mesmos já enterramos. Porque se nós mesmos já damos por vencido em situações da nossa vida, nem mesmo Deus pode ressuscitar isso, sabia disso? É verdade. Porque eu já determinei. Se você tem alguma coisa que você já determinou que você não pode mais conquistar na tua vida hoje, eu quero que você ressuscite os teus sonhos. Quero que você ressuscite isso, porque o Deus que nós servimos é um Deus que é esperto em ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Como aquele centurião, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero somente que o Senhor libere uma palavra. Somente uma palavra. E o meu servo será curado. E Jesus hoje está liberando uma palavra sobre a tua vida. Ele está precisando de um coração que seja transformado, um coração que esteja arado, terra preparada para receber essa palavra. Amém. Se você tem esse coração, se coloque de pé nessa noite. Se você tem coisas para ser ressuscitado nessa noite, hoje é o dia que Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Hoje é o dia em que Deus vai fazer a transformação da tua vida. Hoje Deus vai transformar a tua vida com consequência da transformação da tua vida. Deus vai transformar o ambiente onde você está, onde as circunstâncias em que você está vivendo serão mudadas. Está liberando sobre a tua vida hoje uma palavra profética. O profético na igreja foi banido do meio do povo de Deus. Mas hoje nós vamos ressuscitar as palavras proféticas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, tem alguma coisa que você nunca fez para Deus e desejaria fazer um dia para Deus? Fala assim: Deus, eu queria fazer isso, mas eu tenho vergonha de fazer. O que Deus está precisando nessa noite da tua vida é que você faça aquilo que você nunca fez para Ele. Abra o teu coração nessa noite. Clame a Deus. Entregue-se a Ele. E faça aquilo que você nunca fez para este Deus. Amém. Mas que você precisa fazer nessa noite. Amém. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a tua igreja, Pai. Sim, sim. Tua igreja, Deus amado, que está aqui, cada um com sua necessidade, cada um com seus problemas, cada um com seus defuntos muitas vezes, ó Pai. Sonhos que já foram enterrados, vontades, ó Deus, desejos dos corações, que foram verdadeiramente plantados pelo Senhor no coração de cada um de nós, ó Pai. Mas que nós mesmos, pela impossibilidade da vida, nós sepultamos esses sonhos e esses desejos, Pai. Mas que o Senhor possa ressuscitar nesta noite, toca no coração de cada um de nós, ó Pai, nessa noite. Que a tua igreja agora sinta o toque do teu Espírito sobre cada coração neste lugar, nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Deus, eu coloco debaixo das tuas mãos esta igreja, Pai. E te peço, Senhor amado, que a palavra profética sendo liberada nesta noite, encontre um coração arado, preparado, terra fértil, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós saímos aqui crendo, Pai, crendo de todo o nosso coração, que o Senhor vai mover, Senhor amado, os céus e a terra em nosso favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós profetizamos, Senhor amado, a cura, a bênção, a ressurreição, em nome de Jesus sobre a tua igreja. Pai amado, eu oro nesta hora, Pai, glorifico o teu nome, te exalto, te dou a ti toda a honra, glória, louvor e adoração, que é devido ao teu santo e poderoso nome. Pai amado, nós te agradecemos pela manifestação do teu Espírito Santo sobre este lugar, pela tua palavra liberada, pela palavra ministrada sobre o coração dos teus filhos nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Deus amado, eu profetizo uma semana de bênção, de glória e de vitória sobre a vida do teu povo, Pai. Que esta igreja saia daqui hoje remida, abençoada, transformada, tocada, Senhor amado, pelo teu maravilhoso Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos uma semana de graça debaixo das tuas mãos, de vitória debaixo das tuas mãos, uma semana de respostas, ó Deus, de coisas, Senhor amado, que havia sido já impossível de acontecer, mas que hoje tenhamos uma resposta do reino dos céus sobre a nossa vida,
No nome de Jesus. Amém. Amém? Uau. Deus. Pode glorificar Deus essa noite? Uau! Falou tudo, Pai. Falou tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.